Olá, pessoal do signo de Touro, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui. Mais uma leitura de energia geral para os próximos dias, Touro. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa. Algo que está acontecendo no seu momento atual sendo um conselho ou algo que ainda pode acontecer no futuro sendo um alerta. Touro, adaptem a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nessa bolota azul flutuante chamada Terra. Touro, temos uma obra próxima. Não atrapalha tanto minha voz, mas fica esse barulho chato no fundo. Se ficar muito alto, eu dou um pause e aí a gente continua. Mas não tem como, né, Touro? As mensagens precisam chegar até vocês, mesmo com obras. Bora lá, Touro. Essa semana eu tô usando o oráculo Folhas de Chá, depois a gente aprofunda com o deck de tarô e vê os conselhos do universo ao fim do vídeo, certo? Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro, não é apenas para quem tem Sol em Touro. Vou tentar falar mais perto do microfone, se ficar um pouco estourado, me perdoem, mas é para vocês escutarem e não ficar tanto esse chiado no fundo. Bora lá! Por favor, que temos aqui para o signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Touro. Ah, Touro, é sempre assim, né? Aqui caiu a maçã que fala uma temporada de teste para você. Vamos ver. Talvez alguns pesos, algumas dificuldades aqui na vida, né? Mais uma. O olho. Escute a sua intuição. Touro, dei um pause que começou a fazer muito barulho, mas vamos lá. No fundo do deck a gente tem um encontro com o desconhecido pode ser importante. E eu gosto muito dessa carta, porque ela tem essas duas mãos, assim, e é como se um estivesse num continente e outro em outro. Então pode ser uma pessoa que vocês realmente ainda não conhecem ou estão conhecendo melhor agora. Mas, Touro, é interessante porque aqui a gente tem uma temporada de teste, a gente tem a carta da maçã, e a carta da maçã acompanha aqui uma serpente, tá vendo? O que eu pego aqui, principalmente com essa carta da intuição, é que pode ser que vocês tenham novas companhias ou estão passando por um momento de conhecer novas pessoas, e o que vocês precisam fazer é justamente seguir a intuição. É como se vocês tivessem essa missão, sabe? Algumas coisas estão acontecendo ou vão acontecer aí ao longo dos dias ou dos meses, enfim, não importa. E vocês estão sendo testados a realmente entender e compreender a intuição de vocês. Certo? Agora, essa carta aqui do arco é uma carta que fala: você é muito pensado. Aí isso pode ser vocês fazem coisas com uma carga mental forte, ou seja, pensam bastante no que estão fazendo. Ou alguém pode pensar bastante em vocês também. Tá? Vamos entender com o tarô. Esse olho tá me falando, essa carta aqui tá me falando, veja além do olhar, veja além da visão mesmo que você pode ter das situações. Os enamorados aqui no fundo do deck, a torre, o 9 de ouros. Uau!
Pode ser que vocês tenham aqui a intenção de deixar uma situação que pode ser estável para ficar, para se tornar mais independente. Pode ser financeiramente ou emocionalmente. Vamos entender aqui. Por favor, tarô, que temos. Uau! Só um segundo. Vamos lá, touro. Baralhar de novo. Caíram muitas cartas no chão. Vamos lá. Perdão pela obra, touro, aqui não tem como. Eu preciso fazer a leitura. Por favor, tarô, que temos para touro? 5 de paus. E o imperador no fundo do deck. Então, 5 de paus é uma carta de conflito. Pode ser um conflito com uma figura de autoridade, até um pai, um avô, um marido, um chefe, tá? Porque aqui a gente tem o imperador e aqui a gente também tem o rei de ouros. Então, provavelmente é uma figura que é bastante estável. Vocês podem ser até casados. Agora, nesse conflito, vamos entender melhor do que ele se trata. O 5 de paus fala de briga mesmo. Pode falar de competição também. Conflito. O que mais esse 5 de paus tem para dizer? Pagem de paus. Pagem de paus com 5 de paus. No fundo do deck a gente tem o sol, o pajem de espadas e a morte. Pode ser que vocês recebam uma comunicação de algo que vai trazer uma clareza sobre uma situação específica que vocês estavam vivendo. E deixa eu ajeitar aqui. Aí, Turo. E isso gere um conflito. Ou pode ser aqui, para muitos, tá? Com esse pajem de paus, pode até ser que vocês tenham algum conflito com filhos, né? Alguma coisa que não está saindo como deveria. Aqui caiu no chão o 4 de copas, embaixo dessa temporada de teste. Touro, é muito possível que vocês estejam vivendo ou vão viver ou já viveram uma situação que de fato tem uma carga emocional não muito positiva, sabe? Tem alguma dificuldade aqui. Tem alguma falta de movimento, talvez as coisas estejam estagnadas, e nessa energia de conflito, de dificuldade, de insatisfação emocional. Ouvi para alguns que até pode ser alguns de vocês que essa situação aqui já ficou no passado, já passou, mas vocês ainda estão nessa energia desse 4 de copas com esse 5 de paus, vocês ainda, sabe, não conseguiram se desligar totalmente de algo específico aqui. Mas, Touro, é importante entender que as coisas têm começo, meio e fim, e que só acaba quando a gente termina uma situação dentro da gente. Às vezes, fisicamente, você nem vê mais a pessoa, ou nem fala mais com ela ou ele, mas internamente você ainda pensa muito, ainda tem muito contato de forma energética. O que mais esse 4 de copas tem para dizer? As de espadas. Touro, pode ser uma comunicação também que... Aqui tem 2 cenários, tá? Pode ser uma comunicação, como eu falei com esse pajem de paus, que vocês vão receber e gere aqui um conflito ou até uma chateação, ó. O rei de ouros, o 3 de espadas e o 9 de espadas. Pode ser alguém que traga uma mensagem, diga alguma coisa pra vocês que não vai deixar vocês nada felizes, tá?
Agora, para outros, isso aqui pode ser o as do corte. Então, se ressoa com você essa energia de você estar nessa energia de conflito, ou com uma pessoa hoje, ou com uma pessoa que já passou pela sua vida, é legal pensar nesse corte, nessa limpeza mesmo de vocês. Essa situação pode ser com, como eu disse no início, um chefe, um pai, um avô, um marido, com esse rei de ouros. É uma pessoa bem no pé no chão, enfim. Ou vocês mesmos podem ser esse rei de ouros que vai dar essa comunicação a alguém que não vai ser muito bacana, que a outra parte não vai receber, não era o que a outra parte queria, sabe? Vocês sempre podem inverter aí os papéis. Agora, até com esse olho aqui, escute a voz da sua intuição, provavelmente, Touro, na real, sempre, Touro, as coisas são como devem ser. Então, é mais saber que a coisa já tinha chegado ao fim ou que esse conflito é necessário para aprender ou entender alguma coisa de uma relação ou etc. Mas 4 de espadas. E isso é muito interessante, porque esse olho que fala escute a sua intuição, né, como eu acabei de dizer, eu pensei muito em feche os seus olhos, eu falei no início, né, de ver além da visão. Feche os seus olhos e sinta, veja além do que você está vendo fisicamente. E é meio a energia do chakra do terceiro olho, né? E esse, acho que é um carneirinho, ele tem esse chakra do terceiro olho bem aceso, tá vendo? Parece até um sol. O conselho aqui, Touro, em momento de alguma dificuldade, conflito, confusão, incerteza, tira um tempo aqui, meio que quase meditar, sabe? Silenciar a mente, ficar tranquilo e ver as coisas como elas realmente são, de forma mais intuitiva. Não colocar o ego, o emocional ou seus desejos à frente, certo? O que mais esse 4 de espadas tem para dizer? O diabo. Ah, Touro. Até com esse diabo que a gente falou daquela mensagem aqui, com esse as de espadas de corte, até para quem recebeu uma mensagem, uma informação importante de alguma situação que não deixa vocês muito felizes, pode ser essa oportunidade de se livrar aqui de alguns egos, medos ou aflições ou amarras aqui até do passado, Touro. Que a gente tem um 9 de ouros. E a lua. E esse diabo, que tá clarificando o 4 de espadas, que é o bichinho com aquele chakra do terceiro olho bem aceso, esse diabo ele tem aqui na região do terceiro olho um pentagrama, né? Touro, veja além do que vocês conseguem ver, ou até mesmo do que o ego de vocês consegue ver, sabe? Todo mundo tem ego, ele é necessário, ele é vital, todo mundo nasce com ego. E às vezes a gente vê algumas situações mais como a gente gostaria que fosse do que como elas são de verdade. Então veja além disso. Tenta perceber aqui se vocês não estão sendo muito tendenciosos para o lado de vocês, querendo que as situações sejam de uma forma ou de outra, justamente porque vocês querem um resultado específico e pode ser um resultado bom, mas nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fosse, né? E aí a gente se frustra, fica chateado, chateada. Mas percebam aqui que a gente tem duas cartas de início, um pajem e um as. Percebam aqui que a situação, uma situação conflituosa, quando acaba, ela abre espaço para uma nova situação, né? Tudo que termina
outro ciclo se começa. E isso é difícil de entender quando estamos nesse fim de ciclo. Então, o simples seria a gente finalizar de boa um ciclo e pronto, e abrir para novas oportunidades, mas a gente, lógico, todo ser humano fica um pouco ali meio confuso, triste, tem esse tempo de adaptação, até perceber que o novo pode ser muito melhor do que a outra situação era. Conselhos do universo, tarô. O sol, touro, aqui, ó. Para alguns eu até peguei que vocês podem estar passando por um problema, algum tipo de ansiedade, depressão. E isso vai passar, touro. Tá bom? Eu prometo, aqui veio o sol como conselho. Veja as situações como elas realmente são e não se apeguem, não fiquem, sabe, em conflito desnecessário com as pessoas, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Aqui no fundo do deck a gente tem um mago, o 7 de copas e o 3 de espadas. Pode ser que vocês saiam aqui de uma ilusão, mas eu sinto que vocês só têm a ganhar mesmo. Aqui a gente tem a energia de leão, capricórnio, gêmeos, libra e aquário, Áries, sagitário e é basicamente isso. E a soma dos arcanos maiores da mesa dá 7, que é a carta do carro. Então é move on. Direcionar a energia de vocês para outra direção, para outras coisas e não ficar aqui, sabe? Eu sinto que é alguém que tá meio que fica mergulhado aqui nessa insatisfação, nesse conflito. Isso só corrói, sabe assim? Então é isso, touro. Siga a sua intuição, veja as coisas como elas realmente são, perceba aqui e sejam leais à verdade de fato, ok? É isso que eu vejo para vocês, touro. Um beijo e até. Tchau!